Olá pessoas, começando mais um vídeo aqui no nosso canal Pastor Fracassado. E hoje eu vou fazer um vídeo diferente daquilo que eu me proponho a fazer, né? Que é discutir religião, fé, Deus, espiritualidade. Hoje eu queria falar como falar em público. De repente você tem uma vontade de falar em público, de repente fazer uma palestra, né, para algumas pessoas, até mesmo na família, entre amigos, e de repente você é cristão, tanto evangélico ou católico, e tem oportunidades de falar na sua igreja, na sua comunidade. Eu vou estar dando algumas dicas também de pregações, né? Eu não vou enrolar, já vou direto assim. Lógico que o conteúdo é seu, né? Não tem como você ensinar alguém a fazer uma palestra, falar em público, uma pregação. Ela tem que ter um conteúdo dentro dela, né? Isso aí é uma coisa que você tem que buscar na espiritualidade, se for para religião, ou buscar conhecimento, você vai fazer uma palestra de qualquer tipo, né? Então a primeira coisa assim, simples que a gente tem que entender é assim, a base de falar em público, palestra e pregação é introdução, desenvolvimento e conclusão. Então você vai falar, né? Você perceberam aqui, eu comecei o vídeo? Como é que eu começo o vídeo? Olá pessoas, começando aqui mais um vídeo do canal Pastor Fracassado. Isso é uma introdução. E aí eu continuo, só que hoje vou fazer um pouco diferente, vou falar como falar em público, como fazer palestras ou pregação. Percebeu? Isso é uma introdução. O que eu vou fazer em seguida agora, que eu já comecei, é desenvolver o que eu vou falar. Então eu vou falar várias coisas que se faz em apresentação, né? Então eu comecei já a primeira, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Então a primeira coisa é a introdução que você dá. E a segunda, que eu vou fazer, já estou fazendo, é o desenvolvimento. A gente pode chamar isso de tópicos, né? Você vai colocando tópicos, questões que você vai falar. E o mais importante, concluir. Porque muitas vezes a pessoa, ela começa a fazer uma palestra, ela começa com um medo, com uma vergonha, com uma timidez fora do comum. Mas tem uma hora que no meio da palestra, ela sente uma confiança, ela percebe que as pessoas estão aceitando o que ela está falando, e aí vem a parte que é ruim. Sabe o que é? A pessoa fica empolgada. E ela não consegue concluir. Porque ela venceu um limite, ela venceu um medo, e aí ela já fez a boa introdução, está desenvolvendo, mas você tem que concluir, fechar. Né? Os meus vídeos não passam de 20 minutos, eu tenho isso na minha mente. Então eu tenho que falar os tópicos com a introdução, desenvolver e concluir. Então concluir é o seguinte, você dá um pano de fundo de tudo que você falou e faz a questão que você quer deixar fechada no que você falou. Por quê? Porque tem várias formas de você fazer as palestras, as pregações ou falar em público. Você pode fazer textual, que a gente chama, né? Temática ou expositiva. O que é textual? O nome já está falando, né? Se é no meio religioso, que é mais fácil explicar, você pega um texto da Bíblia e você fala nesse texto. E vai lá, tem 5 versículos, você vai ficar falando 5 versículos. Você não vai pegar outras referências, não vai dar outros exemplos, você vai ficar só no texto. É a mesma coisa você fazer uma palestra, você vai ficar falando só de um assunto, você vai falar, sei lá, de repente sobre um assunto aí qualquer, casamento. Você vai falar sobre como arrumar um computador, você vai ficar ali explicando, falando em cima daquilo, não vai sair, isso é textual. Tem a temática, você pega um tema, então você fica em cima do tema. Eu sempre faço meus vídeos temáticos, eu pego um tema e vou embora, né? Ou às vezes eu pego 2, 3 temas, mas eu fico em cima do tema. Então, hoje o vídeo é sobre o quê? Deu uma travada aqui, acontece. Quando você dá uma travada, é bom se você esquecer, dar um branco, ou até pegar esse gancho aqui. Conte a sua história, entendeu? Você nunca precisa decorar e você nunca vai errar a sua história. Então, você viu que eu percebeu? Eu fui falar, vocês perceberam? Eu fui falar e minha mente desconcentrou. Voltando, então textual, temático. Os meus vídeos sempre são temáticos. Eu pego um tema e vou embora. Então, eu fiz um recentemente. Quem disse que emoção
tem a ver com razão. Então, estou falando de sentimentos, estou falando de racionalidade. E fico em cima disso. Eu faço vídeos temáticos. Eu pego um tema e vou embora. E tem o expositivo, que esse é um dos mais difíceis, né? Jesus, ele, se você ler os evangelhos, ele fazia muito isso. Ele pegava situações. Ele via uma porta e falava, ó, quem não entrar pela porta é ladrão e salteador. Ele via pastores, né? Não pastores de igrejas, né? Pastores cuidando de ovelhas, né? Literalmente. E ele falava, ó, eu sou o bom pastor. O bom pastor ama as suas ovelhas. As ovelhas ouvem a sua voz e reconhece e a segue. Então Jesus Cristo pegava temas do seu dia a dia para fazer as suas, vamos dizer, pregações, né? As suas palestras públicas, Jesus, expositivas. É mais difícil, porque você tem que pegar uma coisa do dia a dia. Outra coisa também, aí já é um pouquinho mais voltado para o meio religioso, né? Você tem que ter uma noção de homilética, exegese e hermenêutica. O que é homilética? É como você monta a sua pregação, no caso do religioso, né? Ou como você monta a sua palestra. Normalmente, quando as pessoas vão fazer as palestras, elas escrevem, aí tem um púlpito, né, um local, normalmente tem um palco. Por exemplo, vocês não estão vendo, mas eu estou com uma colinha ali do lado. Então tem algumas coisas, se eu esquecer, você vai perceber que eu dou uma olhadinha. Então, você tem que entender sempre isso, que a homilética é como você fez. Então para mim, eu faço só o tópico. Eu faço o tópico, eu já sei o que eu vou falar. Tem gente que tem que fazer o tópico, colocar ali um exemplo, tipo, vou falar de um amigo meu, de uma briga que eu tive, de uma situação que me aconteceu. Então a homilética é como você desenvolve. Depois a exegese, voltando mais do lado religioso. A exegese é como você interpreta, no caso a Bíblia, de forma local. Então você pega um texto e você interpreta o texto de forma local. A hermenêutica já é uma arte. É você interpretar de forma global. Por quê? Você quer pegar um exemplo de Jesus? Eu vi o palestrante Leandro Carnal falando isso, eu gosto muito dele e já comentei até dele aqui. Procura no YouTube, é Leandro Carnal, com K. Ele fala que você faz o que você quiser, né? Estou falando de hermenêutica, que é a arte de fazer interpretações. Então, Jesus Cristo fala, se alguém bater na tua face, oferece você a outra, caminha 1 milha, se pedir para você, caminha 2 milhas, se pedir para você andar 2, por exemplo. E também ele fala, eu acho que eu vim trazer paz na sua casa, eu vim trazer espada. Parece contraditório, se ele manda um momento, você dá a face, se alguém bater em uma face, você oferecer a outra, se alguém mandar você andar 1 milha e fala para você andar 2, se alguém pedir a capa, manda você também dar as vestes, né, a túnica. Depois ele fala que não vem trazer paz na casa, vem trazer espada, vem trazer guerra. Se você não souber a arte de interpretar, você vai fazer uma pregação hoje, uma palestra, e amanhã você vai estar em contradição. Lógico que tem uma explicação histórica aqui que você consegue entender. Não vou explicar porque senão vou perder muito tempo. Então a hermenêutica é isso, é uma arte de você interpretar. No caso de pregadores, padres, pastores, você não pode sair pegando um texto e falando qualquer coisa. Tem um contexto por trás dele, entendeu? A outra coisa, deixa eu pegar aqui na minha colinha. Você tem que ser simples. Simplicidade. Não tenha muita complexidade no falar. Não coloque palavras e frases que você não tem uma afinidade com ela, não conheça. Seja simples. As pessoas gostam de pessoas simples. Eu estava assistindo um vídeo ontem no YouTube para pegar umas dicas de iluminação para fazer os vídeos aqui. E tinha uma moça lá numa simplicidade explicando e ela estava agradecendo como as pessoas foram carinhosas com ela no vídeo anterior. A gente gosta de pessoas simples, a gente não gosta quando alguém faz assim, ó, vou te ensinar algo. O que é certo é isso, as pessoas têm o ego, têm o orgulho, elas se fecham. Seja simples, mas não deixe de ser profundo. Né? Você pode falar a coisa mais simples, mas não pode deixar de ser profundo. Você tem que falar uma coisa que a pessoa fala, caramba, isso é simples, por que eu nunca percebi isso? Isso é tão profundo, olha o que ele está falando. É uma coisa que eu já tinha percebido no meu casamento, no meu trabalho. Caramba, algo tão simples. E eu não tinha percebido. Outra coisa, em cima disso, seja humano. No meio religioso, eu vim do meio evangélico, né? Sou pastor, pregava, faz tempo que eu não prego, né? A gente fala pregar, né? Pregador.
E eu era muito criticado porque eles falam que o arauto, né, usa essa palavra que eu nem sei, na verdade, o significado direito, mas o pregador, o mensageiro da pregação, não pode falar de si. Mas eu percebia tão assim, que quando eu começava a colocar a minha humanidade... Então, por exemplo, eu tenho 41 anos, fiz esses dias. Eu sempre conversei e preguei para jovens. Nossa, eu rasgava de sexualidade com eles, né? Falava das minhas experiências, frustrações de sexualidades. Eu era muito repreendido, às vezes era proibido de falar de novo, porque eu não ia com hipocrisia, eu queria que eles entendessem. É tão interessante quando você estiver falando em público, quando estiver pregando, fazendo palestra, quando você começa a contar uma história tua, perceba isso, preste atenção. As pessoas estão assim, ó, meio... tá. Na hora as pessoas elas se mexem na cadeira porque a gente gosta de ouvir alguma coisa que é humana, mas não deixe de ser transcendental. As pessoas gostam de espiritualidade. Aí pode ser até quem está fazendo palestra e falando em público uma coisa que não tem nada a ver com religião. O Leandro Carnal, que eu acabei de falar, ele é ateu. Para mim, as palestras dele são palestras transcendentais, são palestras espirituais. Ele é ateu, mas ele traz uma humanidade no que ele fala, ele traz uma transcendência que é extraordinária. Então você tem que ter esse cuidado de ser humano, mas buscar espiritualidade, buscar transcendência. Uma outra coisa é o seguinte, estou me perdendo aqui. Ah, tá. Objetivo... a gente fala brincando que tem o orar. Você não pode esquecer, quando você está fazendo a tua palestra, apresentando em público, a sua pregação, você tem que orar. É uma sigla, orar. O-R-A. Você tem que ter um objetivo, uma revelação, uma aplicação. De repente, quando você digitou no YouTube aí, palestra, pregação, dicas, instruções, tutoriais, você tem um objetivo, você quer aprender como falar em público. Você quer que revele alguma coisa que você não sabe. E tem que ser aplicável, tem que ser usado no dia a dia ou naquilo que você precisa. Hoje no YouTube tem muito o quê? Tutoriais. Então, tutorial para como arrumar um computador quando tal coisa acontece. Então lá tem um objetivo, tem uma revelação, a pessoa te mostra como é que é só você fazer isso, que você vai conseguir mexer num sistema lá e desbloquear ou tirar um vírus, e tem uma aplicação. Então você nunca pode esquecer, quando você está fazendo a tua palestra, quando você está fazendo a tua pregação, quando você está falando em público, qual o seu objetivo, né? O que você está revelando de novo, de interessante, e no que vai ser aplicado isso. As pessoas querem ouvir alguma coisa que elas falam, nossa, isso eu posso usar em tal situação. Né? Então você tem que entender isso bem claro, senão fica uma coisa meio... Ele está falando aí, você está todo empolgado falando, você já percebeu na câmera, tanto de vereadores, tanto de deputados, até mesmo o Senado. Tá lá os deputados, os vereadores falando, e lá embaixo tá os deputados, os vereadores assim, né, mexendo no computador, completamente indiferentes. Já fui muito em câmera e eu gosto de assistir a TV câmera para ver o que está acontecendo. E é interessante que quando, vou pegar o deputado, ele sobe lá, ele fala cheio de empolgação. Mas os que estão lá embaixo não estão nem aí. Então muitas vezes a gente se perde. Porque quando você está falando é gostoso, dá uma alegria na alma. Mas você tem que ter objetivo, revelação e aplicação. Beleza? Para encerrar, tem uma coisa que você não pode esquecer jamais. Quando você vai falar, você tem que identificar. Você tem que identificar. O que é, por exemplo, a gente quando vai... Existe uma parábola no Evangelho chamada parábola do semeador, que fala que o semeador lançou sementes em uma terra lá, que era uma terra seca, né, no meio do caminho, uma terra que tinha rochas, e uma terra que tinha espinhos e uma boa terra. E aí se eu te perguntar, quantas sementes tinha? Você vai me responder rapidamente, 4 sementes. Não, só tinha uma semente. O que tinha era 4 tipos de terras. E você vai perceber que a gente muitas vezes fala semente. O que é a semente? No caso do Evangelho aqui, a semente é a palavra de Deus, que Jesus pregava. O que é essa terra? Essa terra é o coração das pessoas. Então muitas vezes você vai falar, eu faço casamento. Não tem outro assunto lá, você fala um casamento do quê? De amor. Aí eu vou falar hoje de amor. As pessoas falam, tá bom, já sei o que é amor.
Eu falo, vou falar o amor dos gregos. Aí eu falo, o amor eros. O eros vem da palavra erótica, o amor dos apaixonados, o amor sexual. Aí eu falo do amor filê, o amor da amizade, da consideração. E tem o amor ágape, o amor sacrificial, é o amor incondicional. Não interessa o que o outro faz de bem, ou de bom, ou de ruim para mim, eu vou amar incondicionalmente. Você entendeu? Então você identifica o que você está falando. Vou falar de amor, as pessoas já ficam meio assim. Outra coisa que você sempre tem que fazer nas suas palestras, não é, se você vai, por exemplo, fazer vários tópicos, né? Tudo que eu estou te falando aqui, não é para você, tudo que você falar tem que ter isso aqui. Às vezes num tópico você vai identificar, no outro não. Num tópico você vai fazer o que eu vou falar agora, você vai aplicar sinônimo e antônimo. Então, por exemplo, falei de amor. Qual que é o antônimo? Que é o contrário, né? Ódio. Então, se você vai falar de amor, você tem que falar de ódio para fazer a contraoposição, né? Contraoposição. Para fazer o contraste. Vai falar de amor, aplica antônimo. Ódio, o contrário. E é bom também você aplicar sinônimo, que é uma coisa que é parecido. Então, você está falando sobre amor. Palestra em algum lugar, na sua empresa, falando em público para algumas pessoas, família, né? Qualquer lugar. Ou pregação, você vai falar de amor. Vou pegar o tema amor para ficar mais fácil. Aí você aplica o sinônimo. Caramba, amor, eu posso falar que amor, antônimo é ódio, que é o contrário. O que é parecido com amor? Você pode usar paixão, mas você pode criar alguma coisa também. Dá liberdade para a sua parte criativa, né? Ah, paixão, então você não está amando, também não está odiando, você está apaixonado. Não é bom casar apaixonado, porque a paixão já é provada cientificamente, que dura 2, no máximo 3 anos. Se você casar apaixonado, quando a paixão acabar, você não vai ter mais motivo para estar casado. Você entendeu? Falei de amor, apliquei o antônimo, o contrário, o ódio. Fala de amor e ódio, as pessoas entenderam, as pessoas gostam das contradições, né, dos opostos, que dá mais, a mente, o entendimento fica mais amplo. E aí você aplica sinônimo. Outra coisa, é bom sempre aplicar um outro contexto. Você está falando de uma coisa, aplica um outro contexto para você sair, ou para você contrapor o que você está falando mesmo, porque é bom. Porque alguém está te ouvindo, você tem que saber que a pessoa está te questionando. E também tem pessoas lá de todo tipo, tem pessoas velhas, pessoas novas, pessoas de meia idade, pode ter crianças, pode ter pessoas que viajou o mundo inteiro, pessoas que nunca saíram da sua cidade, pessoas com várias culturas, com vários conhecimentos. Então, quanto mais, quando você usar uma contradição, na verdade não é contradição, você trazer um outro contexto, é bom porque você faz a pessoa balancear. Então, vou dar um exemplo, eu sempre falava assim, pregando, né? Davi tinha que ir para a guerra, o rei de Israel. Aí ele não foi para a guerra, os reis iam para a guerra. Dormiu, acordou muito tarde, cheio de preguiça. E aí acordou com aquela preguiça, subiu no terraço lá onde ficava o palácio do rei. Viu Batseba lá toda gostosa, bonitona, formosa, como diz a Bíblia. Para nenhum religioso se escandalizar. E aí manda chamar essa mulher, teve relação com ela. Ele engravidou, tem uma trama aí, né? Um drama terrível, ele acaba assassinando o marido dela, que é Urias e tal. Então você está falando de um homem que cedeu a uma tentação. Aí você pode usar um outro, falando de tentação, percebeu? Aí você pode usar um outro, José. José era escravo no Egito, na casa de Potifar. E aí ele acordava cedo. Ó, Davi era rei, José escravo, na casa de Potifar. Davi tinha que estar na guerra, José estava trabalhando, mesmo como escravo lá, estava trabalhando. José acordou cedo, Davi acordou tarde. E aí, Davi viu a mulher lá, desejou e mandou trazê-la porque ele era rei. Usurpou do poder dele de rei e mandou trazer. Ela veio. A mulher de Potifar deu em cima lá de José, querendo ter relação sexual com ele, ele saiu correndo, fugiu da tentação. Você percebeu? Eu coloquei uma contradição. Um outro ponto para a pessoa ampliar o entendimento. Você aplicar um outro contexto, uma outra situação. Então você pensa na hora... Eu estou falando aqui, não é em todo tópico que você fizer na sua palestra, na sua pregação, na sua apresentação, que você tem que fazer isso, entendeu? Uma coisa ou outra. E para encerrar, você vai contextualizar. O que é contextualizar? Você vai trazer uma situação para os dias de hoje. Por exemplo, Jesus, ele queria provocar os religiosos da época, os fariseus, que era até um partido político. Então Jesus quis, para mostrar que ele não estava ao lado dos religiosos, o que ele fez?
ele contou uma história, lembra? Parábolas dele. Ele falou assim, tinha 2 homens que foram ao templo orar. Aí ele fala que um era fariseu, era um religioso, e o outro era um cobrador de impostos. Quem era esse cobrador de impostos ali de Israel? Eram homens judeus que trabalhavam para o Império Romano, cobrando impostos dos judeus. Então havia nos judeus um ódio muito grande. Era mais ou menos como tinha no nazismo, é pouco falado, mas judeus que trabalhavam para os nazistas para tentar conservar a sua vida, não morrer nos campos de concentração. Não sei se eu posso comparar, mas era um sentimento mais ou menos assim que os judeus tinham com os cobradores de impostos. E Jesus fala que esses 2 homens subiram no templo para orar, e o fariseu religioso orava de si para si, dizendo, não sou como este, cobrador de impostos, pecador, dou o dízimo de tudo quanto tenho, jejuo 2 vezes por semana. E o cobrador de impostos, que é chamado de pecador também, bate no peito, cabeça baixa e fala, misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus Cristo fala, este cobrador de impostos desceu justificado do templo. Jesus Cristo estava pegando o quê? Uma situação. De repente você fala cobrador de impostos, quando você lê o Evangelho, você não entende muito, né? Mas Jesus Cristo pegou uma situação da época para contextualizar. Então todo mundo que ouviu Jesus falar aquilo entendeu, falou, caramba, ele está falando que um religioso não vale nada, um fariseu não vale nada, vale mais um cobrador de impostos sincero. Então contextualizar é pegar uma situação dos dias de hoje, que as pessoas possam entender para você trazer a sua ideia. Pode ser em pregação, pode ser em palestra, né? De repente você também quer fazer vídeos no YouTube, você quer falar com os amigos, você quer fazer uma apresentação, você é professor. Isso vai encaixar para todas as pessoas que precisam de alguma forma profissional, ou uma forma, tipo, uma vez na vida, falar publicamente. Então, contextualizar é isso. As pessoas querem ouvir uma coisa que elas conseguem entender e associar. E para encerrar mesmo assim, se eu pudesse concluir, né? Como fala, introdução, desenvolvimento e concluir, seja sincero. Não tem nada melhor do que sinceridade. E o que as pessoas desaprovam, vou aplicar antônimo aqui, o contrário, desonestidade. As pessoas sentem quando que a sua fala não é, quando a sua fala é desonesta, é mentirosa, não tem sinceridade. Usei até aqui também o sinônimo, né? Ser sincero, mas não ser mentiroso, mas o antônimo é não ser desonesto. Seja sincero, não seja desonesto, não seja mentiroso. Tá bom? Deus te abençoe.